Olá, boa tarde a todos, a todes e a todas. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando de forma remota, que estão nos acompanhando online. Eu sou Dandara Hudson, sou uma mulher travesti negra, sou advogada, defensora de direitos humanos e atualmente estou trabalhando com demarcações de terras quilombolas e também na defesa dos direitos humanos e no combate à violência contra defensoras quilombolas que atuam na região amazônica. Hoje à tarde eu serei a moderadora desse painel e o tema que nós iremos abordar hoje é a população quilombola está incluída na tensão ecológica? E antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para todo mundo que está nos acompanhando online, pedir desculpa pelo nosso pequeno atraso. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas continue conosco aí durante a tarde. Mandem as suas perguntas, mandem seus comentários, críticas, elogios. E todos que estão aqui também vão ter oportunidade de fazer perguntas, tá bom? Assim que nós terminarmos os nossos painelistas maravilhosos vão fazer suas exposições. Depois nós teremos os momentos de discussões, onde todos poderão colocar suas perguntas, tá bom? E adentrando neste assunto da tensão ecológica à população quilombola, no Brasil há uma luta histórica pelo reconhecimento dos direitos sociais de povos tradicionais, como a população quilombola. É a primeira vez, em 2022, que a população quilombola vai ser incluída no censo. E é muito tempo. Em 2022, apenas a população quilombola ser colocada no censo. E isso é um reflexo do desamparo social e que também reflete no desamparo sanitário em que vivem essas populações. E isso ficou muito mais evidente a partir da pandemia da Covid-19. Porque a pandemia da Covid-19 ela não inventou vulnerabilidade na população quilombola, mas ela deixou evidente como essa vulnerabilidade existe. Então, quando nessa sociedade em que nós vivemos sobre a égide de um racismo estrutural, a estrutura da saúde ela também é afetada. E quando nós falamos dessa estrutura de saúde que é afetada, populações postas em vulnerabilidade são as primeiras que perdem seus direitos, são as primeiras a serem atingidas, como a população quilombola que nós estamos dialogando hoje. Então, para difundir essa discussão sobre a garantia do direito à saúde e as ações de prevenção e controle do câncer, principalmente nas regiões onde mais se concentram quilombolas, Bahia, Maranhão e Pará, se torna extremamente necessário que nós façamos essas discussões em todos esses territórios. E se não estivermos no território, como as pessoas que estão aí nos acompanhando online, muitas não estão nesses territórios, mas não é necessário estar no território para que a gente atue nessa agenda. Então, sem mais delongas, para dar início às nossas discussões, eu chamo nossos especialistas. Aqui conosco nós temos Raimundo Magno Cardoso Nascimento. Palmas para o Raimundo, gente. E aí? Raimundo Magno Cardoso é administrador, mestre em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais e doutorando em antropologia e sociologia. É o atual consultor de projetos da coordenação das associações de comunidades remanescentes de Quilombo do Pará, Malungu. Também estamos aqui com Roberta Tatiane Germano Oliveira, graduada em Ciências Biológicas, mestre em Ciências Médicas e aluna de doutorado em Ciências Médicas e membro do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos da Universidade Federal do Ceará. E também vai estar conosco de maneira remota o Dr. Hilton Silva, que ele é médico, biólogo, mestre em antropologia e saúde pública. Ele é membro do grupo temático Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco. Cada um de vocês... Muito obrigada, gente, por disponibilizarem o tempo de vocês para estarem aqui fazendo essa discussão, que é extremamente necessária. Porque uma coisa também nós temos que observar. Nós estamos falando de um assunto que é urgente. Nós temos pouquíssimo tempo para fazer algo em relação a isso. A teoria está aí, nós precisamos exercer a prática, porque nós estamos aqui fazendo discussões oncológicas e, nesse momento, pessoas estão sendo hospitalizadas por conta desse mal, neste momento em que estamos discutindo. Então, esse tempo é muito precioso, ele é muito valioso, então, muito obrigada. Viu, gente? Cada um de vocês vai ter 10 minutos para as apresentações individuais, tá bom? E...
Gente, a pergunta eu faço depois, né? Raimundo, a palavra é sua. Muito obrigada. Opa. Boa tarde a todas, todos e todes. Já foi apresentado, meu nome é Raimundo Magno. Eu sou quilombola de uma comunidade que se chama África, que fica bem aqui do ladinho, a pouco mais de 100 quilômetros de Belém, no município de Moju. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar da responsabilidade que é estar representando o movimento quilombola do Pará e do Brasil num debate tão importante quanto esse. Eu fui, por 19 anos, funcionário público na área de saúde e tive, em muitos momentos, o desprazer de presenciar tanta gente acometida de males quanto o câncer, né? Doenças tão graves. E muito mais dolorido que até a própria doença foi presenciar, infelizmente, o sofrimento que a nossa gente precisa ter para ter garantido, para ter assegurado o direito a uma consulta simples, muitas das vezes até com um clínico geral, que seria o processo inicial do tratamento e do atendimento. A nossa gente, ao longo da história do Brasil, tem sido tratada, ou destratada, infelizmente, destratada. Conseguimos perceber, dentro das comunidades quilombolas do Brasil, de norte a sul, a ausência total de políticas públicas voltada para especificidades, né? Falando do câncer, mas eu queria dizer para vocês, quando nós identificamos populações quilombolas com anemia falciforme, uma doença, infelizmente, muito recorrente dentre a nossa gente, você chega no posto de saúde, numa unidade de pronto atendimento, às vezes você não consegue encontrar com um profissional que minimamente tenha conhecimento de tratar daquele paciente para pelo menos tirar daquele momento de crise, né? Imagina no caso do câncer. Eu queria iniciar a minha apresentação, mas antes de iniciar eu queria convidar essa moça que está aqui do meu lado, para ficar de pé pelo menos. Ela também é quilombola do município de Cametá. Infelizmente teve o filho diagnosticado com câncer e precisou fazer uma maratona imensa de idas e vindas, né? Isso ainda é muito dolorido porque faz tão pouco tempo que o filho dela foi acometido. Infelizmente perdeu essa luta para o câncer, né? Imagina Cametá para Belém. Como nós tivemos aqui de informação na abertura, a pandemia não trouxe nenhuma inovação para o sofrimento da nossa gente. A pandemia veio escancarar aquilo que já era de vulnerabilidade, né? Não foi a pandemia que causou a ausência de atendimento de saúde, a falta de posto, a falta de médico, a falta de estrada para a ambulância nos socorrer. Na verdade, é o descaso, é o racismo estruturante desse país que, desde que o Brasil é Brasil, tem insistido. E Maria Valda precisou, durante muitas vezes, sair do seu município, pagando caríssimo. É muito caro sair de Cametá e vir para Belém e voltar. Precisou alugar um espaço para poder ficar mais próximo do filho para o seu atendimento. E o Estado brasileiro deu o mínimo que deveria ser dado, né? Muito aquém daquilo que era a necessidade de tratamento. Então, a nossa gente quilombola tem padecido de todos os males, mas na área de saúde é uma área ainda muito mais difícil. Ontem mesmo estive na Câmara Municipal do meu município e o município de Moju tem 30 comunidades quilombolas e tem apenas 2 unidades de atendimento e que funciona de manhã até 11 da manhã. O secretário dizendo, nosso custo de manutenção desse posto é de R$ 16.600, só o médico ganha 30. Então, imagina a qualidade do atendimento que essa comunidade tem para a saúde básica, para a saúde mais básica possível. Imagina a média e alta complexidade. Então, a nossa gente, infelizmente, tem morrido no meio do caminho. Lembro que no período da pandemia, 4 pacientes precisaram ser socorridos lá da região tocantina. Eu vi isso numa matéria de TV. E desses 4, 2 faleceram ao colocar no helicóptero, porque é tão longe, é tão difícil. E o atendimento público, o atendimento de alta complexidade sempre é na capital. E nós que estamos mais distantes, que estamos muito fora, inclusive do centro dos municípios, nós estamos na área rural muito mais afastada, com estradas ruins, com falta de ambulância, com falta de atendimento médico, acabamos padecendo demais, tá?
Então, por conta disso, é necessário, eu queria parabenizar a iniciativa, parabenizar a temática que está sendo tratada aqui, que é importantíssima, né? Eu trouxe algumas informações para mostrar para vocês muito rapidamente. Eu aqui estou representando a Coordenação Estadual de Comunidades Quilombolas, que chama Malungo, né? E estamos aqui tratando um pouco dessa importante temática, como eu disse. E já queria dizer para vocês, infelizmente, nós estamos bastante fora do acesso à saúde pública, né, principalmente voltada para a questão do câncer. Por que eu digo isso? Por exemplo, atendimento básico de saúde, por exemplo, de orientação que um agente comunitário deveria dar. Boa parte das comunidades quilombolas, infelizmente, não tem sequer um agente comunitário de saúde. Imagina enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e atendimento especializado para algumas causas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da integralidade, né, que o próprio sistema pressupõe que nós deveríamos ter, nós enfrentamos o seguinte: se a tua comunidade fica próximo de uma região limítrofe que tem um posto de saúde, mas você está do outro lado da linha, o serviço que deveria ser universal não te atende. Você tem que andar 200 quilômetros até a sede do teu município. E aí, que integralidade, que universalidade é essa que o sistema tem e que, infelizmente, a leitura de muitos gestores públicos não permite que um quilombola, e eu digo para vocês, e estava falando isso na semana passada para a CESP aqui do Estado, quilombolas, quando procuram um serviço de saúde, é quando está com o pé na cova. A gente não vai lá com dor na unha, com uma pequena inflamação. A gente vai lá quando já está num estado muito crítico. Infelizmente, isso acontece. Então, essas ações, elas precisam, o Estado brasileiro precisa ter atenção especial para atender uma população que praticamente não procura o serviço de saúde. As medidas, por exemplo, de proteção, aquela que eu estava falando, que poderiam amenizar, atendimentos básicos, por exemplo, de orientação, água potável, coisas dessa natureza, isso, infelizmente, na maioria das comunidades, isso não acontece. Eu queria ilustrar muito rapidamente isso para vocês, no período mais crucial da pandemia, quando o Ministério da Saúde divulgava as orientações para que as pessoas pudessem se prevenir da Covid-19, era uma torneirinha aberta e as pessoas lavando a mão ou limpando as mãos com álcool, né? E eu dizia, as comunidades quilombolas, em grande maioria, tem um rio e um igarapé na frente, não tem torneira, então essa campanha não serve. A figura que ilustrava a campanha era uma figura que nada tinha a ver com a nossa aparência, com a nossa característica. Então, parecia estranho a campanha. Nós precisamos fazer campanha por conta própria, né? Nós precisamos, inclusive, por meio da Coordenação Nacional de Articulação Quilombola, entrar com uma ADPF no Supremo Tribunal Federal para garantir vacina como prioridade. Imagine, né? Agora, imagina tratamento de câncer. Imagina, né, a dificuldade que é. E essa ADPF, ela garantiu vacina, ela garantiu água potável, garantiu EPIs e garantiu alimentos. O alimento foi entregue agora, recente, e as máscaras chegaram agora no Pará, no momento em que, assim, é necessário a máscara, mas deveria ser muito mais útil lá atrás, né? Precisamos fazer tuitaço dizendo para o Estado brasileiro que, se numa doença de grande visibilidade, de grande dor, o Estado estava governando de costa, imagina para o câncer, que é uma doença silenciosa. Tá? Fizemos tuitaço para poder o Estado brasileiro reconhecer. Precisamos fazer levantamento por conta própria, né? Os dados, eles são muito mais atualizados que esse, né? Nós, infelizmente, perdemos 97 quilombolas e tivemos um número infinito de pessoas que adoeceram, e o Estado brasileiro sequer fez o registro para dizer quantos quilombolas efetivamente foram acometidos pela Covid. Então, é muita insistência. Nós precisamos, por exemplo, produzir dados, as próprias comunidades produzindo dados populacionais para poder comprar vacina, para poder chegar nas comunidades. Precisamos localizar para o Estado brasileiro onde estavam as comunidades, inclusive porque o Estado brasileiro nunca nos reconheceu. Tanto é que é esse ano que nós estamos entrando pela primeira vez no censo, e o censo no Brasil já é muito antigo, né? Então, é um pouco dessas informações. Nós precisamos providenciar com muitos parceiros alimentos para que a nossa gente pudesse sobreviver. Nós precisamos depois registrar isso tudo em livro para que não caísse no esquecimento. Nós produzimos um livro, esse livro está disponível para download, Vulnerabilidade Histórica e o Futuro das Comunidades Quilombolas em Tempo de Pandemia. E a pandemia, infelizmente, ainda não acabou, né?
E eu queria dar essa mensagem para vocês e dizer da importância desse evento, dizer para vocês da importância dos movimentos poderem trabalhar o câncer como uma doença muito grave, né? Uma doença silenciosa e que, se nós não temos acesso ao sistema de saúde, não temos acesso ao serviço de saúde, nós só vamos conseguir diagnosticar a doença numa fase que, infelizmente, não tem mais jeito. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigada, Raimundo. É muito importante ouvir Raimundo, que representa a Malungu. Quem não conhece Malungu, procure conhecer, que é uma das organizações de vanguarda na defesa dos direitos humanos da população quilombola do estado do Pará. Ao final das discussões, todos vão poder colocar suas perguntas, tá bom? Só é pedir o microfone para as pessoas da organização e quem está no chat também, por favor, podem mandar suas contribuições. E seguindo o nosso debate, eu chamo agora Roberta Tayane para compartilhar conosco. Boa tarde a todos. Eu queria só pedir para os meninos checarem esse monitor, porque ele está desligado. Está ligando agora. Acho que não deu certo ainda. Mas tudo bem, vamos seguindo, né? E os slides também. Ao vivo tem dessas coisas, viu, gente? Calma aí. Dr. Hilton nos ouve? Dr. Hilton, estamos resolvendo só um problema técnico aqui, tá bom? Para a gente dar continuidade. Ok, estou aguardando. Perfeito. Dr. Hilton. Certo. Eu estou aqui. Pronto. Perfeito. Então prosseguir? agora a gente pode prosseguir com Roberta, tá bom? E em seguida, Obrigada. Dr. Hilton. Obrigada. Então, gente, eu sou Roberta, faço doutorado na Universidade Federal do Ceará, como me apresentaram. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês esse projeto que nós aprovamos no PRONOM, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, a última edição, né, que aconteceu, que tem um nome bem grande, mas de prevalência de câncer e associação com síndromes de predisposição hereditária relacionada ao efeito fundador na população quilombola cearense, mas nada mais é do que nós estudarmos um pouco da genética relacionada à incidência do câncer de mama na população quilombola e como que a gente pode entender mais o aspecto da genética e se ela é causa ou consequência do câncer de mama dentro dessa população, tá?
Então, quem somos nós? Já me apresentei. Nós somos o Laboratório de Histogenômica do Câncer. A gente trabalha desde 2009 com doenças oncohematológicas, na verdade. E o GEO é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará que trabalha desde 2017 com câncer de mama, tanto assistencial quanto educacional. E aí, quando surgiu o edital do PRONOM, a gente resolveu se juntar, porque nós trabalhamos no laboratório de histogenômica com genética e biologia molecular de tumores hematológicos, e a gente resolveu se juntar para produzir esse projeto, e aí tivemos, né, esse grande prazer dele ter sido agraciado pelo PRONOM para começarmos esse estudo. Esse projeto é coordenado pelo professor Ronald Feitosa e pelo professor Luiz Gonzaga Porto Pinheiro, e a equipe é muito maior, né, mas não teria como colocar todo mundo aí, e esses são os pesquisadores principais do projeto. Então, na verdade, a gente vai iniciar um pouco falando sobre as raízes do projeto. Como que isso tudo começou, de onde veio a ideia, por que estudar as comunidades quilombolas, a genética do câncer de mama. Uma paciente chegou no consultório da doutora Daniela, que é a nossa oncogeneticista, e ela tinha câncer de mama, e ela falou que toda a família dela era acometida por câncer de mama. Ela, 2 filhas, a irmã, a avó, e aí ela falou: doutora, porque na Terra dos Pretos tem muito câncer, né? Lá todo mundo tem câncer. Então, eu sou só mais uma. E ela decidiu não continuar acompanhamento no serviço porque ela disse que tem muito câncer lá e para ela não ia fazer diferença porque todo mundo acaba padecendo de câncer na comunidade dela. E ela era uma pessoa quilombola. E aí, isso nos levou a começar a pensar um pouco mais sobre como essas comunidades, essas populações, elas acabam sendo negligenciadas. E a gente nunca tinha tido um olhar especial para isso lá dentro do consultório, na universidade. Partindo disso, a gente resolveu fazer um painel genético para essas mulheres, né? A gente pagou do nosso bolso, realmente, porque elas não tinham como efetuar o pagamento. E, coincidentemente, 2 pessoas da família dela e outras mulheres quilombolas que chegaram até o consultório apresentaram essa mutação no gene BRCA1, que já é um gene conhecido, né, no câncer de mama. Mais de 80% das mulheres que têm câncer de mama apresentam mutação nesse gene, mas não essa mutação específica. E, coincidentemente, nós encontramos ela em 8 mulheres quilombolas, todas ou quilombolas ou descendentes de quilombolas, né? E a gente ficou se perguntando, será que isso realmente é uma coincidência? Não pode, mutação não é uma coisa tão simples assim de você encontrar, né? A gente já conhece o perfil mutacional desses genes nas mulheres pardas, nas mulheres brancas que têm câncer de mama e ovário no Ceará, mas a gente não conhece nos quilombolas. Qual a incidência de mutação, da mutação desse gene nessa população? Não só no Ceará, mas no Brasil, né? A gente sabe que aproximadamente 10% das mulheres que têm câncer de mama apresentam mutação no BRCA1 e 15% que têm câncer de ovário apresentam mutação no BRCA1 também. Mas não essa mutação específica. Então, a gente resolveu se perguntar como que a gente vai estudar ou pode estudar essa mutação nessa população, já que, coincidentemente ou não, ela apareceu para a gente em 8 pacientes, né? E aí, estudando, nós encontramos esse artigo publicado na Scientific Reports, que é uma revista muito bem conceituada, em 2018, que mostrava o perfil mutacional desses genes no Ceará. E, coincidentemente, foi uma colega nossa que publicou, uma colega da doutora Daniela, que publicou esse artigo, e a gente entrou em contato com ela. E tinham 6 pacientes nesse artigo dela que eram descendentes de quilombolas ou quilombolas que tinham essa mesma mutação. E aí acendeu uma luzinha vermelha e a gente começou a pensar, isso não é coincidência. Tem alguma coisa que está fazendo com que essa mutação ela apareça nessa população, nessas pessoas. Isso não pode ser coincidência, né? E aí a gente resolveu escrever um projeto para estudar justamente o motivo da presença dessa mutação nas mulheres quilombolas. Porque a gente sabe que as mulheres quilombolas elas são mais acometidas pelo câncer de mama mais agressivo, que é o câncer de mama triplo negativo. E a gente começou a se perguntar se essa mutação ela não poderia ser uma das causas do acometimento do câncer de mama mais agressivo nessas mulheres. Porque todas elas que tinham essa mutação eram jovens e tinham esse subtipo mais agressivo, que é o triplo negativo. Isso é chamado um fenômeno na genética que a gente chama de efeito fundador, que é justamente quando uma comunidade ela se isola por algum motivo
E ela tem algumas características genéticas e um pool genético que ela começa a compartilhar só entre si, mas que carrega características daquela população ancestral. Então, quando nosso povo veio da África Ocidental e veio para a América do Sul, escravizados, a gente começou a se isolar em pequenas comunidades. E no Ceará não foi diferente. Esses povos começavam a se isolar em regiões mais litorais. Mas aí veio a seca de 77 e a seca de 1915, muito bem retratada por Raquel de Queiroz, que fez com que esses povos negros, sertanejos, começassem a se concentrar no que a gente chama de currais humanos, que viraram campos de concentração, porque aconteceu a seca e aí eles eram impedidos de sair dessa região porque eles queriam ir para a capital, para tentar se alimentar, para não morrer de fome. Mas aconteceram os campos de concentração e eles começaram a se relacionar entre si, a ter casamentos consanguíneos e começaram a compartilhar aquele pool de genes somente entre eles. E isso é o que a gente chama na genética de efeito fundador. Então, a nossa hipótese é a de que esse gene, essa mutação, ela veio da África Ocidental, junto com os negros escravizados, e para o Ceará ou para os outros estados, ela começou a ser compartilhada somente entre essas comunidades negras quilombolas, no nosso caso, os sertanejos que viviam no litoral. E esse isolamento geográfico, por conta da seca e dos currais humanos, dos campos de concentração, fez com que eles compartilhassem essa mutação somente entre si. E aí a gente tem a hipótese de que ela pode ser uma das causas do câncer de mama triplo negativo nas mulheres quilombolas, que é o câncer de mama mais agressivo. A gente já encontrou essa mutação nessas regiões, né, em Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte, Jaguaruana, Cruz, Trairi. E pensando nisso, qual é o primeiro passo, já que a gente tem essa hipótese? A gente começou a procurar caçar as comunidades quilombolas no estado do Ceará. E aí, por sorte, a gente teve um levantamento do IBGE para fins de vacinação, que foi publicado, que é o levantamento mais atual que a gente tem no estado do Ceará, onde eles mostram 4.300 famílias quilombolas no nosso estado. A gente fez uma divisão entre territórios, agrupamentos e localidades de todas essas comunidades quilombolas, e nós vamos fazer expedições até essas comunidades. Expedições com uma equipe multiprofissional, com pesquisadores, com médicos, nutricionistas, estudantes, para a gente fazer todo o levantamento dessa comunidade, aplicar questionários socioeconômicos, fazer coleta dessa amostra para a gente estudar a prevalência das mutações e se essa mutação, que a gente está acreditando que é uma mutação fundadora, ela realmente está presente nessas populações. A partir disso, tanto esses indivíduos que vão ser atendidos nas suas localidades quilombolas, quanto indivíduos que já são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, eles vão entrar nessa pesquisa. Basta que o indivíduo preencha critérios para a síndrome de predisposição ao câncer, porque a gente está estudando uma mutação que é hereditária. Então, a gente precisa que ele preencha os critérios para essa síndrome. A gente tem uma consulta pré-teste com esses quilombolas para estudar o status mutacional, todo o perfil mutacional desse indivíduo. Então, a gente vai realizar o estudo completo de todos os genes desse indivíduo, dando um enfoque nesses genes que eu tracei aí, porque já são genes conhecidos por serem patogênicos para o câncer de mama e câncer de ovário. Estudar marcadores inflamatórios, que a gente já sabe que são muito bem associados e relacionados ao desenvolvimento de câncer, principalmente câncer de mama, e todo o estado nutricional desses pacientes, certo? Depois disso, a gente vai fazer o estudo, uma consulta pós-teste para encaminhar esse paciente, ou para um tratamento, ou para alguma eventual profilaxia, alguma medida preventiva, ou para um acompanhamento ambulatorial, se ele não apresentar nenhuma mutação. Como que vai ser estudado esse status mutacional, né? Toda a caracterização molecular ela vai ser feita através da análise do exoma completo, que é o estudo de todos os genes daquele indivíduo, de todos os genes dessa mulher quilombola ou descendente de quilombola que pode estar sendo acometida pelo câncer de mama. Depois disso, se ela apresentar essa possível mutação fundadora no gene BRCA1, a gente vai fazer a confirmação por outra técnica, que é o sequenciamento Sanger, que avalia um único gene, no caso esse gene que a gente está estudando. E, se for positivo, a gente vai estudar todos os parentes de primeiro grau dessa paciente, justamente para avaliar se essa mutação também está presente nos seus familiares, que também serão acompanhados.
Se ele apresenta outras mutações que não são aquela mutação que a gente está procurando, mesma coisa, vamos classificar. Ela é patogênica? Ela é causa da doença? Ela não é causa da doença? E, a partir disso, fazer o estudo dos familiares também. Então, todos os pacientes, os que tiverem a mutação e os que não tiverem a mutação, eles vão ser acompanhados ambulatorialmente. A gente vai ver toda a frequência dessas alterações genéticas e se elas estão relacionadas ao câncer de mama pelo qual ela está sendo acometida ou não. A partir disso, quais intervenções a gente vai tomar? O que vai ser feito, né? Nesse caso, para genes que demonstram alto risco de desenvolvimento de câncer de mama, a gente vai sugerir cirurgias redutoras de risco, como a salpingoforectomia bilateral, como a retirada das 2 mamas também, e fazer o rastreamento para câncer de próstata nos homens. Para os genes que têm moderado risco de estarem relacionados ao câncer de mama, a gente vai sugerir as mesmas cirurgias, no entanto, à luz do histórico familiar, se essa paciente, se essa quilombola tiver a incidência dessas mutações ou não. E para os genes que têm baixo risco, a gente vai fazer a orientação e o acompanhamento ambulatorial durante todo o período da pesquisa, né, duração de 36 meses. Mas mais importante do que tudo isso, nós queremos que nosso projeto, essa pesquisa, ela gere resultados que gerem políticas públicas preventivas. Então, a partir do momento que a gente percebe que essa mutação ela realmente é uma mutação fundadora e ela está associada ao aumento do risco do câncer de mama mais agressivo nas mulheres quilombolas, a gente precisa de políticas públicas voltadas somente para essa população, para a população quilombola. Então, a gente pretende inserir dentro do SUS a avaliação genética dessa mutação nos indivíduos quilombolas, se nós comprovarmos que realmente é uma mutação fundadora e que ela pode causar um câncer de mama mais agressivo nessa população. E aí, eu agradeço, aqui são os meus contatos. Eu queria pedir 2 minutinhos só para passar o começo desse vídeo, que é do Maracatu Solar, que é uma comunidade que a gente tem em Fortaleza, que é proveniente de quilombos, de pessoas negras também, para apresentar para vocês um pouco da nossa cultura de lá também. Aí pode rodar só 2 minutinhos do vídeo, tá? No máximo. Batuque zumbi é Xangô quilombola, é rasteira que rola na areia congada na água. No bater do tantã, Chapanã sai das trevas, são os filhos da terra, é a dança da guerra. Obrigada, gente. Muito obrigada, Roberta. Muito bom lhe ouvir. Muito bom ouvir a parte histórica que você traz
do aspecto genético fundador, porque isso nos lembra que nós não estamos falando de um assunto que é novo. Pode ser que muitas pessoas estão decidindo discutir agora a comunidade quilombola, e eu amei receber esse convite, porque Todos Juntos contra o Câncer é uma iniciativa que já trabalha há muito tempo com esse tema, mas é um tema que ele tem uma construção histórica. Ele vem nos afetando historicamente. Então, muito obrigada, viu, Roberta? E olha, gente, eu vi que várias pessoas chegaram enquanto Roberta estava falando. Vai ser, no final das discussões, aberto para perguntas. Vocês podem colocar suas perguntas também no chat online e depois podem pedir o microfone para as pessoas da organização, tá bom? E, sem mais delongas, vamos chamar agora o Dr. Hilton Silva para nos contemplar com suas contribuições. Dr. Hilton, você nos ouve? Sim. É com o senhor. Bom, boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Eu quero começar agradecendo o convite do Fórum dos Idealizadores para essa temática tão importante. Para mim é sempre uma honra poder ajudar, né, a dialogar e a construir pontes em relação a essa questão tão importante que é a saúde da população negra brasileira e os desafios enfrentados por esse grupo que é a maioria da nossa população e do qual todos nós, de uma forma ou de outra, descendemos. Eu quero também dizer que é uma honra estar compartilhando essa mesa com o companheiro Magno, de tantos anos de lutas, de tantos desafios, e um profundo conhecedor de toda a realidade dos grupos quilombolas, não só do estado do Pará, como do Brasil também, um grande líder dessa causa, e ter o prazer de conhecer a Roberta e esse projeto, de fato, extremamente importante, né, que vem sendo desenvolvido aí no Ceará e que demonstra, mais uma vez, o potencial e a força dos estados do Nordeste, que nos deram, nos tem dado, né, nos tem agraciado com tantos benefícios e com tantas coisas boas ao longo dos últimos anos e particularmente né, ao longo dos últimos meses, e ver o desenvolvimento dos estados do Nordeste, particularmente do meu querido Ceará, eu que também sou descendente, né, do Ceará, meu pai era cearense, de Limoeiro do Norte, e eu tenho muita honra de carregar a minha ancestralidade nordestina, como tantos brasileiros e paraenses. Bom, sem mais delongas, me pediram para falar um pouquinho sobre exatamente, né, a questão das populações quilombolas na região norte e nordeste, os desafios no acesso à saúde, e falar depois do Magno e da Roberta, na verdade é um pouco redundante, mas do ponto de vista, eu vou falar como sanitarista, né, que é a minha área de trabalho principalmente, e tentar fazer algumas conexões em relação ao que foi mencionado anteriormente. Então, eu quero começar mostrando essa imagem que nos faz refletir que o que se vê na situação de saúde da população negra em geral no Brasil é um reflexo, né, do racismo estrutural que domina o nosso país e que faz com que a população negra em geral apresente os piores indicadores, seja do ponto de vista social, econômico, seja do ponto de vista dos sofrimentos relacionados à violência, como demonstrado aí nesse mapa da violência brasileira, onde todos os indicadores apontam dados piores para a população negra. Então, o que se vê no campo da saúde, infelizmente, é mais um reflexo da nossa sociedade racista que tem colocado, historicamente, a população negra em desvantagem em relação a todos os indicadores sociais. Em função disso, foi criada, na verdade, implementada, a partir de 2009, né, a portaria GMS 992, que estabelece a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, foi a primeira vez na história do Brasil que se reconheceu o racismo estrutural enquanto parte integrante dos sistemas e dos serviços em geral e do serviço de saúde em particular, né? E a política, então,
traz como objetivos, né, as diretrizes, estratégias e responsabilidades da gestão voltado para a melhoria das condições de saúde da população negra e a garantia de equidade no SUS. Então, a política reconhece a existência do racismo institucional e a necessidade de mudanças do ponto de vista cultural e organizacional para superar as práticas racistas, né, e discriminatórias. A política também menciona a necessidade né, de reconhecer e valorizar a equidade a partir também da inclusão das populações quilombolas e daquelas que adotam religião de matriz africana, que também têm sido historicamente discriminadas e negligenciadas. Então, nós temos, ao longo desses anos, debatido e trabalhado intensamente com formação na perspectiva de inclusão da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra nos currículos, né, do campo da saúde, mas não só, e também na sua implementação efetiva nos municípios, né, dados os grandes desafios que nós enfrentamos no campo da saúde. E aí, passando especificamente para a questão oncológica, os dados, né, alguns já foram apresentados aí anteriormente, inclusive pela Roberta, mas os estudos populacionais mostram que os homens negros têm 50% mais chance de desenvolver câncer de próstata do que os homens brancos, né? E a chance maior também de morrer desse tipo de câncer do que outros grupos populacionais. Conforme o Magno já falou, essa situação ela se agravou durante a pandemia de maneira a tornar-se, na verdade, uma sindemia, né? Uma situação pela qual já vinham passando essas populações, a população negra em geral e a população quilombola em particular, né, resultado, entre outras coisas, do que está colocado aí, né, no outro lado, que os homens negros fazem menos exame de rastreamento, fazem diagnósticos mais tardio, já com câncer em estágio mais avançado, tem mais dificuldade de manter hábitos saudáveis de alimentação e atividades físicas regulares em função, principalmente, das suas condições socioeconômicas, apresentam mais doenças crônicas como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, que nós temos comprovado nos nossos estudos na região amazônica ao longo da última década. Tem menos acesso a especialistas após o diagnóstico, né, e são mais dependentes do SUS, né, estando, por conseguinte, mais longe de acesso a tecnologias mais sofisticadas, algumas das quais, inclusive, infelizmente, não estão disponíveis no sistema. Nós sabemos também, por dados oficiais, né, que cerca de 80% da população negra brasileira é dependente exclusivamente do SUS para todas as suas necessidades de saúde. Por outro lado, assim como em relação a diversas outras circunstâncias do ponto de vista dos serviços, né, conforme discutido aí embaixo, a região norte apresenta apenas 6%, por exemplo, né, dos equipamentos de radioterapia envolvidos no tratamento do câncer. E o mesmo pode ser dito em relação a unidades hospitalares, a centros de especialização e mesmo a oncologistas, né, para os quais as pessoas teriam ou deveriam ter acesso. A Roberta já falou um pouco da situação do câncer de mama, mas os mesmos dados praticamente que acontecem em relação aos homens também se passam em relação às mulheres. Então, um número menor de mulheres negras proporcionalmente tem acesso a todos os tipos de exame, inclusive os exames de câncer de mama, e as mulheres no espaço rural são particularmente prejudicadas em função de uma série de fatores né, que levam a esse processo de exclusão da nossa população rural e principalmente da população negra rural. No que diz respeito particularmente a populações quilombolas, conforme o professor Magno já mencionou, existem diversas questões que ainda precisam ser resolvidas. Uma delas, talvez a mais importante nesse momento, seja o fato de que o Estado brasileiro não tem nenhum sistema, nem de notificação e nem de reconhecimento para saber quantas são as comunidades quilombolas efetivamente existentes no país. Né? Como ele mencionou, é apenas nesse ano de 2022 que a população quilombola vai ser incluída no recenseamento demográfico, vem sendo incluída no recenseamento demográfico pela primeira vez. Então, o que existem são estimativas
como essas que estão colocadas aí, né, que apontam né, quantos poderiam ser os grupos quilombolas no Brasil. Mas essas estimativas, elas variam, inclusive, de acordo com o órgão que as apresenta. Então, por exemplo, o IBGE apresenta um número, a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Quilombolas, apresenta um outro dado. E esses números foram, inclusive, muito intensamente discutidos ou têm sido intensamente discutidos durante os debates do Grupo de Trabalho Interinstitucional da ADPF 742, dos quais eu também tenho a oportunidade de participar como um dos membros pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e um dos desafios que se enfrenta em relação a todo tipo de ação voltada para as comunidades quilombolas é exatamente o fato de que né, o governo alega que não sabe quantas são exatamente, onde elas estão localizadas. Então, o processo de negligenciamento e o racismo ele se manifesta também na não demarcação dos territórios das comunidades quilombolas, e esse é um grande desafio que a nova gestão federal certamente precisará enfrentar com muita coragem. Os nossos estudos ao longo da última década, né, um pouco mais desse período, na Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação em Antropologia e no programa de pós-graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia, tem demonstrado, né, a precariedade das condições de vida e de saúde no qual estão colocadas a maioria das comunidades quilombolas do nosso estado. Então, precariedade do ponto de vista de acesso à infraestrutura, precariedade do ponto de vista de acesso a saneamento ambiental, do ponto de vista de acesso a condições de moradia. E, mais recentemente, essas populações também têm sido afetadas por um conjunto enorme de processos de invasão do seu território, de tentativa de intimidação das suas áreas de vida, de poluição dos rios e das águas, das quais elas dependem para a sua sobrevivência, de degradação ambiental do território ao redor das unidades nas quais elas vivem, né, das áreas quilombolas, dificultando o seu processo de extrativismo, né, a sua vida tradicional. Então, uma série de agressões por parte de vários atores que dificultam sobremaneira a qualidade de vida da população quilombola e faz com que essa população tenha ainda menos condições de acessar adequadamente os serviços de saúde. Já caminhando para o final, né, retomando a questão sobre a política nacional de saúde integral da população negra, o que se observa é exatamente uma baixíssima implementação da política em nível nacional, né, e, na verdade, uma dificuldade dos municípios de reconhecer a existência da política e das populações quilombolas, né. Então, para finalizar, a pergunta, né, que nos foi feita é se as populações quilombolas estão incluídas dentro dos serviços, dos sistemas de atenção oncológica, né? A minha resposta nesse momento seria que não, infelizmente elas não estão. Elas não estão incluídas por uma série de questões que a gente pode sintetizar aí nessas 4 dimensões que foram resultado de uma longa análise feita pela nossa colega Inara, a partir da sua dissertação de mestrado, né? Então, nós temos aí a dimensão funcional dos serviços de saúde, a ausência de serviços na maioria das comunidades quilombolas, conforme já foi mencionado pelo Magno. A dimensão geográfica, que é o isolamento dessas populações, e durante agora a campanha de vacinação foi uma das dificuldades alegadas por vários municípios e estados para garantir o acesso das comunidades. Isso dificulta muito qualquer tipo de acesso das pessoas que porventura venham a sentir algum tipo de doença, né? A dimensão econômica, custa muito caro se deslocar para a cidade, fazer o tratamento, fazer o acompanhamento. As pessoas não têm esse tipo de recurso, porque em sua maioria depende, né, das condições de extrativismo para sua sobrevivência. E a dimensão cultural, que faz com que eles sejam discriminados pela sua origem, pelo seu modo de falar, de vestir, pelo seu modo de se comportar, e infelizmente os profissionais de saúde muitas vezes não estão preparados para lidar com isso. Então, considerando que
a nossa Constituição prevê que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e que isso é uma condição indiscutível, né, no nosso país, é preciso que nós tenhamos um sistema de saúde mais sólido, mais integrado, adequadamente financiado, e que tenha condições efetivamente de implementar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, para que se possa garantir algum nível de acesso às nossas comunidades quilombolas, assim como ao conjunto da população negra, a melhores condições de vida e de saúde, inclusive adequado acesso, né, às medidas de tratamento, de proteção em relação ao câncer. Então, peço desculpas por ter extrapolado o tempo, agradeço muito novamente o convite e a participação de todos que estão presentes, e fico muito triste de não poder estar pessoalmente aí com vocês na minha terra, participando dessa discussão. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Hilton. É sempre bom, muito bom ouvir você. E alguém da plateia tem alguma pergunta, gente, para esses palestrantes maravilhosos? Ninguém? Então, caminhando para a reta final, nós ouvimos especialistas de diversas áreas em relação à atenção oncológica da população quilombola. E dentro dessa diversidade de saberes, dentro dessa diversidade de disciplinas, uma coisa é perceptível. O racismo, ele é a base para a segregação da população quilombola do sistema de saúde. O racismo, ele é a base estruturante para diversos problemas dos quais nós estamos falando hoje aqui. E levando isso em consideração, fazendo uma pergunta para todos que contribuíram conosco nessa tarde, dentro das disciplinas de vocês, dentro da área de atuação de cada um de vocês, como é que respostas é difícil de ter, a gente não longe de ter as respostas, mas que reflexão nós podemos fazer como uma reflexão orientadora para que a gente consiga vencer esse racismo que afeta diretamente a saúde da população quilombola? Raimundo, por favor. Primeiro, eu quero dizer que não é necessário somente falar de política pública. É preciso falar de vida, é preciso falar de sentimento, é preciso falar da possibilidade de pertencimento a um país, a um estado, a um município que sempre nos deixa de fora. É preciso trabalhar em inclusão para que a população tenha dignidade. Muitas das vezes, uma simples consulta com um clínico geral pode ser a consulta que salvará, que garantirá o direito à vida de um cidadão. Entretanto, professor Hilton, quando o sujeito sai da sua casa às 3 da manhã para ir no serviço de saúde no posto do seu município e chega lá não tem ficha porque foram distribuídas 15 fichas e as pessoas dormiram nessa fila, que dignidade tem essa população? De que forma que essa população efetivamente pode estar incluída nos processos do Sistema Único de Saúde no momento em que a dignidade que poderia ser iniciada a partir de uma consulta com o clínico geral, que poderia, de repente, por meio de exames físicos e exames mais especializados, pudesse identificar a ocorrência de câncer, por exemplo, na sua fase inicial. Se nós não tivermos esse espaço de oportunidade, se os nossos gestores públicos não tiverem sensibilidade e não tiverem, muito mais que isso, compromisso, nós estaremos de fora do processo e morrendo de doenças que muitas das vezes são até muito mais fáceis de ser tratadas que o câncer. Muito obrigada, Raimundo. Roberta. É interessante o que o Raimundo falou exatamente sobre a gente não falar só de políticas públicas, né? A gente teve uma reunião com algumas lideranças quilombolas lá no Ceará para entender a necessidade deles, porque a gente construiu e escreveu um projeto baseado no que a gente acha que são as necessidades da população quilombola do nosso estado, né? A gente não escutou eles antes disso, então a primeira coisa que a gente decidiu foi vamos escutá-los. Porque isso é o que a gente está achando, mas será que realmente essa é a necessidade deles?
é disso que eles precisam? E a gente teve essa reunião com eles, e uma das quilombolas, ela teve câncer de mama. Inclusive, ela falou, o projeto de dissertação do mestrado dela foi sobre isso, sobre a vivência dela, né, sobre um estudo de casos sobre ela mesma. E ela falou que é muito difícil quando eles chegam no consultório médico e o médico fala sobre o rastreamento do câncer de mama, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, sobre mastectomia bilateral, retirar as mamas, já que você tem um câncer de mama mais agressivo, mas não escutam. Tem mulheres quilombolas, como ela falou, que eu falei para ele que eu só queria chegar em casa, tomar o meu chá, fazer a minha reza, e aí isso ia me acalmar. E isso, para um paciente com câncer, um paciente oncológico, é muito importante. Então, tudo que ele faz uso da cultura dele, da religiosidade dele, da espiritualidade dele, é muito importante para o paciente oncológico. E tem equipes de saúde que simplesmente ignoram. Não, mas isso não vai fazer nada. Isso aí não vai curar. Isso não serve para nada. A gente tem que fazer a cirurgia. Não é dessa forma. E ela disse que essa é a principal reclamação deles. E que até por isso que eles vão conosco até as comunidades, né, as lideranças quilombolas, porque muitas comunidades, elas realmente são bem... Elas não querem visitas de equipes de saúde, às vezes, porque tem essa abordagem muito agressiva e não compreensiva, né? Não compreendem a realidade. Então, eu acho que principalmente isso, aceitar e compreender como é a espiritualidade desse povo, a sua religiosidade, a sua cultura, que a gente não aceita, exatamente, não compreende, exatamente por conta do racismo, né? Eu acho que é o principal, até mais do que as políticas públicas para eles. Muito obrigada, Roberta. Dr. Hilton, por favor. Olha, eu trabalho com políticas públicas, portanto, o meu olhar é a partir das políticas públicas. O atendimento médico, ou a ausência de atendimento médico, a sensibilização das equipes de saúde em relação às especificidades étnico-raciais e culturais de cada grupo, a existência ou não de serviços de saúde naquela região, tudo isso é definido a partir de políticas públicas. O próprio processo de formação desses profissionais de saúde para atuar em áreas específicas, como é o caso das comunidades quilombolas, depende da existência e da implementação de políticas públicas. Por isso, nada disso surge espontaneamente, né? Não é da vontade do profissional ou da vontade, muitas vezes, sequer do prefeito ou das comunidades. A ocorrência, né, dos serviços de saúde e a sua implementação, seja ela do ponto de vista de logística, né, do ponto de vista da dimensão funcional, seja do ponto de vista da dimensão da compreensão humana do que se passa com os outros a partir do olhar, né, da sensibilidade que todo profissional de saúde deve ter, isso vem norteado, inclusive, na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que coloca muito claramente que a cultura tradicional das comunidades quilombolas, das comunidades de terreiro, precisa ser respeitada dentro de qualquer tipo de processo de tratamento, né? Coloca que é obrigatório que os profissionais que trabalham na área da saúde recebam treinamento continuado e sensibilização em relação aos diversos grupos e áreas onde eles vão trabalhar. Então, na minha perspectiva, nós precisamos investir para que as políticas públicas sejam implementadas, né? O que nós temos visto nos últimos anos, e um dos slides que eu mostrei apresenta isso, é que nós temos uma política que é boa e que é forte, como muitas outras, mas nós temos uma baixíssima taxa de implementação da política. E essa taxa de implementação, aí sim, depende do envolvimento de todos nós. Depende das associações, depende dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos estaduais, depende das diversas organizações profissionais fazer o treinamento adequado, solicitar o treinamento para os seus profissionais de saúde e garantir que ele seja executado. Então, a mobilização social, sem dúvida nenhuma, tem um papel extremamente importante na implementação das políticas, e eu espero que daqui para frente, né, a partir de 1º de janeiro, nós possamos retomar os movimentos sociais enquanto fontes geradoras de políticas e de processos de implementação dessas políticas com o novo governo. Mas, sem políticas públicas, nós muito dificilmente conseguiríamos sequer saber o que nós sabemos hoje, ainda que muito pouco, sobre a realidade dessas populações. Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes nessas discussões. Gente, a gente não tem mais tempo para a pergunta do palco, tem?
infelizmente. Então, quero agradecer a todos e todas que estão presentes nessas discussões essenciais. Não esqueçam que o assunto é urgente, não temos muito tempo, precisamos agir. Tá certo? Uma salva de palmas para os nossos panelistas. Vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutinhos para a água e às 3h10 a gente retorna, tá bom? Obrigada, gente.